Olá, boa tarde. Meu nome é Leonardo Macedo, sou nutricionista. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho hoje sobre síndrome dos ovários policísticos. Qual que é o tipo de manejo alimentar que a gente deve ter, a conduta dietética que a gente deve ter com as pacientes que são acometidas por essa síndrome, né? De 15 a 20% da população feminina brasileira hoje já é acometida pela síndrome dos ovários policísticos. Que tem algumas características específicas, como o aumento da produção do hormônio masculino nessas mulheres, está muito relacionada com infertilidade, está muito relacionada com resistência à insulina. Então, assim, mais de 90% das pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, elas têm a questão da resistência à insulina junto com essa síndrome, ela caminha muito junto, né? Então, qual que seria o tipo de alimentação que a gente precisa ter para essas pacientes? Uma alimentação low carb. Por que uma alimentação low carb? Uma alimentação low carb ela vai ter bem menos carboidrato. Então, sim, se trabalha com muita comida de verdade, diminui-se a quantidade de açúcares, de farinhas, de alimentos industrializados, né? E isso já diminui muito o impacto da insulina, né? Esses picos de insulina que a paciente possa ter. Então, assim, a gente tem um dos objetivos é justamente fazer o controle dessa resistência à insulina. Então, como é que seria uma alimentação para uma paciente dessa? De repente, assim, a paciente acaba comendo muito pão, tapioca, muito arroz, feijão, macarrão, uma alimentação corriqueira. O ideal é que ela minimize o consumo desses carboidratos. Não, assim, ó, no lugar de ficar comendo excesso de pão, a gente pode fazer por exemplo, uma panqueca feita com uma farinha de coco, ou então, assim, vou usar um pouquinho de tapioca, mas eu vou colocar junto com um ovo, fazer uma crepioca, vou utilizar um recheio com um frango, um queijo, para poder minimizar o impacto, né, desse carboidrato nessa alimentação. Aumentar mais o consumo dos vegetais, propriamente dito, aqueles vegetais mais simples, como couve-flor, brócolis, vagem, abobrinha, que são vegetais que têm um teor de carboidrato muito baixo. Aumentar o consumo de proteínas, né, que seriam as carnes, ovos, queijos e os derivados de leite aí, né, para a gente poder conseguir estabilizar melhor a insulina dessa paciente. Então, sim, é uma relação muito forte que tem da síndrome dos ovários policísticos com a resistência à insulina. E aí, se não cuida dessa resistência à insulina, ela vira um diabetes tipo 2. Aí a paciente vai ser dependente de medicação para o resto da vida. Então, assim, o ideal é justamente fazer o manejo com uma alimentação mais low carb, visando o controle dessa resistência à insulina, beleza?